Você envergonha a minha esposa. Essas 5 palavras saíram da boca do meu filho Felipe como se fossem uma sentença já escrita há muito tempo. Não houve hesitação. Não houve arrependimento no olhar. Ele simplesmente disse e esperou que eu aceitasse. Como sempre aceitei tudo. Era uma terça-feira comum quando ele veio até a minha casa. Pensei que fosse me trazer o convite da formatura pessoalmente. Afinal, eram 6 anos de medicina. 6 anos que eu acompanhei de longe, muito longe, mas que no fundo ainda alimentavam em mim a ilusão de que eu importava, de que eu tinha sido parte daquilo tudo. Ele entrou, sentou no sofá da sala, recusou o café que ofereci e foi direto ao ponto. Mãe, eu e a Alice conversamos. A gente acha melhor você não ir à formatura. Eu ri. Não porque achei engraçado, mas porque às vezes a gente ri quando não entende o que está acontecendo. Quando a realidade é tão absurda que o cérebro simplesmente recusa a processar. Como assim, Felipe? É que você sabe como é. A família da Alice é toda de um certo padrão. Eles vão estar lá. E você... Ele olhou para mim. Para a minha roupa simples. Para o meu cabelo grisalho que eu não pinto há anos porque, francamente, não vejo necessidade. Para a minha casa pequena, modesta, que paguei sozinha após o divórcio. Você envergonha a minha esposa. Ali. Foi ali que eu morri um pouco por dentro. Porque não foi raiva. Não foi um momento de impulso que depois ele poderia se arrepender. Foi uma escolha consciente, calculada. Ele tinha ensaiado aquilo. Tinha conversado com Alice. Tinha decidido que a mãe dele, a mulher que o colocou no mundo, que trabalhou em 3 empregos para pagar a escola particular, que abriu mão de refazer a própria vida para que ele não faltasse nada, não era digna de estar presente no dia mais importante da vida dele. Meu pai vai estar lá, ele continuou, como se isso fosse um consolo. Ele e a Márcia. E a família da Alice, claro. Vai estar cheio. Você não vai fazer falta. Não vou fazer falta. 61 anos de vida. 32 de maternidade. E meu filho olhando para mim e dizendo que eu não vou fazer falta. Felipe, eu paguei metade da sua faculdade. Eu sei, mãe. E eu agradeço. Mas isso não muda o fato de que a Alice não se sente confortável com você por perto. A Alice. Alice com os cabelos loiros sempre impecáveis, as unhas feitas, a bolsa de marca que meu filho deu de presente no aniversário dela. Alice que mal olha na minha cara quando me vê. Alice que desde que entrou na vida do Felipe fez questão de me transformar em uma intrusa. E meu filho, que deveria me defender, escolheu o lado dela. Eu tentei argumentar, tentei dizer que aquilo era injusto, que eu tinha o direito de estar lá, que uma mãe não precisava de convite para celebrar a vitória do próprio filho. Mas Felipe apenas balançou a cabeça, levantou e disse: "Decisão tomada, mãe. Desculpa." E foi embora. Eu fiquei ali, parada no meio da sala, com o mundo desabando ao meu redor. E pela primeira vez em muito tempo, eu me permiti fazer a pergunta que sempre evitei. Quando foi que eu deixei de ser mãe, para me tornar um problema? Meu casamento com Cláudio acabou quando Felipe tinha 9 anos. Não foi um divórcio escandaloso. Não houve traição, briga pública, nada disso. Nós simplesmente percebemos que não nos amávamos mais. E em vez de fingir pelo resto da vida, decidimos seguir caminhos separados. Cláudio era engenheiro. Ganhava bem, muito bem. Quando nos separamos, ele ficou com a casa grande, com o carro do ano, com a vida que sempre teve. Eu, professora de ensino fundamental, fiquei com um apartamento alugado e a missão de reconstruir tudo do zero. Mas Felipe sempre preferiu o pai. Desde pequeno. Não era nem culpa do Cláudio. Ele nunca falou mal de mim. Nunca me desqualificou. Mas ele tinha o que eu não tinha. Estabilidade, conforto, a casa com piscina, os finais de semana no clube, as viagens nas férias. Enquanto isso, eu tinha o básico, o arroz com feijão, o sofá velho, o carro que quebrava todo mês. Felipe sempre escolheu o que brilhava mais. Lembro de uma vez, ele devia ter uns 12 anos, eu perguntei onde ele queria passar o Natal. Ele me olhou com aquela cara de criança que ainda não aprendeu a mentir bem e disse: "Na casa do pai? Lá é mais legal?" Aquilo doeu, mas eu engoli, porque era Natal, porque eu não queria ser a mãe chata que obriga o filho a ficar onde ele não quer. E foi assim durante anos. Eu sempre fui a segunda opção. O plano B, a mãe que ele visitava por obrigação, mas que nunca foi a primeira escolha. Mas eu me consolava pensando que, no fundo, ele sabia.
que ele entendia, que um dia ele iria reconhecer tudo o que eu fiz. Só que esse dia nunca chegou. Quando Felipe entrou na faculdade de medicina, eu estava orgulhosa, radiante. Afinal, eu tinha contribuído para aquilo. Eu tinha pago metade das mensalidades, mesmo quando isso significava não trocar meu celular quebrado, não reformar o banheiro que vazava, não comprar roupas novas. Cláudio pagava a outra metade e, claro, levava todo o crédito. Meu filho vai ser médico, ele dizia para todo mundo. E as pessoas olhavam para ele e pensavam, que pai maravilhoso. Ninguém sabia que eu estava lá também, segurando a outra ponta. No início da faculdade, Felipe ainda me ligava, pedia conselhos, reclamava dos professores, dividia comigo as angústias de quem está começando uma jornada difícil. Mas aí ele conheceu Alice. Alice era filha de empresários, morava em um apartamento triplex no bairro mais caro da cidade. Fazia administração em uma universidade particular caríssima, mas, pelo que eu entendia, não precisava trabalhar. A vida dela era decidir qual bolsa combinar com qual sapato. E Felipe se apaixonou, não só por ela, mas pelo mundo dela. De repente, ele começou a falar diferente, a se vestir diferente, a frequentar lugares que eu nunca tinha ouvido falar e a me visitar cada vez menos. Quando eu ligava, ele atendia com pressa. Mãe, não posso falar agora. Estou com a Alice. Quando eu sugeria almoçarmos juntos, ele tinha sempre um compromisso. Outro dia a gente marca, tá? Mas esse outro dia nunca chegava. E eu comecei a perceber, eu estava sendo apagada da vida dele. Não de forma violenta, mas aos poucos. Como uma foto que vai desbotando até sumir completamente. Mas o que eu não sabia era que o pior ainda estava por vir. 3 meses antes da formatura, Felipe me ligou. Eu achei estranho, porque fazia semanas que a gente não conversava. Mãe, eu e a Alice vamos casar. Meu coração deu um salto, porque mesmo com tudo, eu ainda tinha esperança. Esperança de que no casamento eu teria um lugar de destaque. Esperança de que ele lembraria que eu sou a mãe dele. Que maravilha, filho! Quando? Ano que vem. Mas calma, a gente ainda vai organizar tudo. Ele parecia feliz. E eu fingi que também estava. Mas no fundo, uma vozinha dentro de mim já sussurrava. Teresa, você não vai ser convidada para esse casamento. E eu tentei calar essa voz. Tentei acreditar que era paranoia, que eu estava sendo injusta com meu filho. Só que 3 semanas depois, quando fui até a casa do Cláudio buscar uns documentos antigos, a Márcia, a atual esposa dele, me contou sem querer que já tinha sido convidada para ser madrinha. Ah, você ainda não sabe? O Felipe me ligou semana passada. Fiquei tão emocionada. Eu sorri, agradeci a informação e saí dali com um nó na garganta. Meu filho tinha convidado a madrasta antes de falar comigo. Naquele momento eu entendi. Eu não era mais parte da família dele. Eu era uma visitante indesejada. E foi assim que chegamos até aqui. Até o dia em que ele entrou na minha casa e disse que eu envergonho a esposa dele. Depois que Felipe saiu, eu fiquei horas sentada no sofá, sem chorar, porque a dor era tão profunda que nem lágrimas davam conta. Eu olhei para as fotos na estante. Felipe bebê, Felipe no primeiro dia de aula, Felipe formando no ensino médio. E pensei, onde foi que eu errei? Porque a verdade é que eu sempre soube que ele preferia o pai. Mas eu achava que, no fundo, ele me amava, que ele valorizava meus esforços, que ele sabia o quanto eu abri mão de mim mesma para que ele tivesse uma vida melhor. Mas agora eu via a verdade nua e crua. Para Felipe, eu sempre fui um peso, um constrangimento, algo que ele tolerava por obrigação, mas que preferia esconder. E Alice apenas deu a ele a desculpa que ele precisava para me excluir de vez. Nos dias seguintes, tentei processar aquilo tudo. Tentei entender. Tentei até me convencer de que talvez ele tivesse razão, de que talvez eu realmente não me encaixasse naquele mundo. Mas então eu lembrei de todas as noites que passei acordada, corrigindo provas depois de trabalhar o dia inteiro, só para poder pagar a mensalidade da escola dele. Lembrei das vezes que abri mão de comprar um remédio para mim para poder pagar o material escolar dele. Lembrei de como, mesmo sem dinheiro, eu sempre fiz questão de que ele tivesse o melhor que eu podia oferecer. E percebi, eu não envergonho ninguém. Eu sou uma mulher que trabalhou a vida inteira, que criou um filho sozinha, mesmo com o pai presente, que lutou, que se sacrificou, que deu o sangue.
E se isso não é suficiente para o Felipe, o problema não sou eu. O problema é ele. Mas saber disso não alivia a dor, porque uma coisa é entender racionalmente, outra é sentir no peito o peso de ter sido rejeitada pelo próprio filho. E foi aí que eu decidi. Eu ia à formatura, com convite ou sem convite, com aprovação ou sem aprovação, porque eu merecia estar lá. E Felipe ia aprender, de uma vez por todas, que mãe não é descartável. Eu ia à formatura. Essa certeza se instalou em mim como uma raiz que não sai mais da terra. Não importava o que Felipe dissesse. Não importava o olhar de desprezo que Alice me lançaria. Não importava se Cláudio fingisse não me ver. Eu tinha o direito de estar lá. E pela primeira vez em mais de 30 anos de maternidade, eu não ia pedir permissão para exercer esse direito, mas também não ia avisar. Nos dias seguintes àquela conversa terrível, Felipe não me ligou. Nem uma vez. Nem para saber como eu estava. Nem para tentar suavizar o que havia dito. E isso me mostrou algo que eu vinha negando há anos. Para ele, eu era um capítulo encerrado. Uma página virada. Uma presença que ele tolerou enquanto precisou, mas que agora podia ser descartada sem culpa. Cláudio, por outro lado, me ligou. Teresa, o Felipe me contou da conversa de vocês. Ah, é? E o que você achou? Houve um silêncio do outro lado. Aquele tipo de silêncio que diz mais do que 1000 palavras. Olha, eu entendo que você esteja chateada. Chateada? Eu ri. Uma risada amarga. Cláudio, nosso filho me proibiu de ir à formatura dele porque eu envergonho a esposa dele. E você acha que eu estou apenas chateada? Teresa, não é bem assim. A Alice é uma moça de família tradicional. Eles têm um certo padrão. E você sabe como é. Não, Cláudio, eu não sei como é. Me explica. Outro silêncio. O que eu quero dizer é que talvez seja melhor você respeitar a decisão dele. Ele está começando uma nova fase da vida. Está construindo uma família. E eu não faço mais parte dessa família. É isso? Não foi isso que eu disse. Mas foi isso que você quis dizer. Cláudio suspirou. Aquele suspiro cansado de quem não quer ter uma conversa difícil. Teresa, eu só estou tentando evitar um constrangimento maior. Se você aparecer lá sem ser convidada, vai ser pior para todo mundo, inclusive para você. Entendi. Obrigada pela preocupação. E desliguei. Naquele momento, entendi que Cláudio não estava do meu lado. Nunca esteve. Ele simplesmente era mais conveniente para Felipe. E agora, estava sendo conveniente para Alice também. Eu estava sozinha nessa. Mas, honestamente, eu já estava acostumada. Fui até um shopping no centro da cidade, um lugar que eu não frequentava há anos, porque tudo ali era caro demais para o meu orçamento de professora aposentada. Mas se eu ia à formatura, ia bem vestida. Não ia dar a Alice o prazer de me ver como a coitadinha que ela imaginava. Não ia ser a mãe constrangedora que Felipe queria esconder. Eu ia estar lá bonita, elegante, digna. Entrei em uma loja de roupas femininas. Uma vendedora se aproximou com um sorriso profissional. Boa tarde. Posso ajudar? Estou procurando um vestido para uma formatura. Ah, que lindo! É a senhora que está se formando? Eu sorri. Não, é meu filho. Medicina. Que orgulho! A senhora deve estar radiante. Radiante. Se ao menos ela soubesse, experimentei vários vestidos. Alguns eram jovens demais. Outros, formais demais, até que encontrei um azul marinho, elegante, discreto, mas que me deixava bem. Me fazia parecer exatamente o que eu era. Uma mulher de 61 anos que carregava história, que trabalhava há décadas, que tinha dignidade. Olhei o preço. 3 meses de economia, mas eu comprei assim mesmo, porque valia a pena. À noite, sozinha em casa, peguei meu celular. Eu não tinha convite. Felipe não me deu nenhum. Mas isso não ia me impedir. Lembrei de Rodrigo, um colega de turma do Felipe, que sempre foi educado comigo. Das poucas vezes que veio aqui em casa, ele cumprimentava, conversava, parecia genuíno. Procurei o número dele nas redes sociais e mandei uma mensagem. Oi, Rodrigo. Aqui é a Teresa, mãe do Felipe. Tudo bem? Estou organizando uma surpresa para ele no dia da formatura, mas acabei perdendo as informações do evento. Você poderia me passar o local, horário e essas coisas? Obrigada. Menti. Claro que menti. Mas era uma mentira necessária. Rodrigo respondeu em minutos. Oi, dona Teresa.
Claro, é no Teatro Municipal, dia 15 às 19 horas. A cerimônia começa pontualmente. Até lá. Pronto. Eu tinha tudo o que precisava. Peguei meu celular e pesquisei sobre o teatro onde seria a cerimônia. Um lugar grande, tradicional, com capacidade para mais de 1.000 pessoas. Fiquei imaginando Felipe no palco, recebendo o diploma, enquanto Cláudio e Márcia aplaudiam da primeira fila. E Alice, ao lado deles, sorrindo como se fosse ela quem tivesse pagido a faculdade. E eu? Eu não ia ficar escondida no fundo. Não ia me fazer de invisível. Eu ia sentar na frente, bem na frente. Se possível, ao lado dos pais da Alice. Queria ver a cara deles quando percebessem quem eu era. Queria que Felipe me visse, que não pudesse me ignorar, que soubesse que eu estava ali, não como uma intrusa envergonhada, mas como mãe, porque era isso que eu era. E ninguém podia me tirar isso, porque era isso que importava. Só que tinha um problema. Eu não conseguia parar de pensar em todas as vezes que fui invisível para o Felipe. E percebi que, na verdade, essa invisibilidade começou muito antes da Alice. Lembrei de quando ele tinha 15 anos. Eu tinha organizado um jantar de aniversário para ele. Nada grandioso, apenas alguns amigos, um bolo caseiro, salgadinhos. Felipe chegou em casa, olhou para a decoração simples, para os balões coloridos que eu tinha enchido sozinha e disse: "Mãe, eu vou jantar na casa do meu pai hoje. Ele vai me levar naquele restaurante japonês que eu gosto. Mas, filho, eu preparei tudo isso para você. Eu sei, mas lá vai ser melhor." E ele foi. Eu fiquei sozinha com o bolo, os salgadinhos e a vergonha de ter tentado. Lembrei também de quando ele tinha 18 anos e passou no vestibular. Eu queria comemorar. Queria fazer algo especial. Mas ele me disse que já tinha combinado de viajar com o pai para a praia. "A gente comemora quando eu voltar, mãe." Só que quando ele voltou, já tinha passado a empolgação. E a minha comemoração nunca aconteceu. Lembrei de tantos aniversários, tantos natais, tantos momentos em que eu fui a segunda opção que eventualmente nem era mais lembrada. E percebi. Felipe não começou a me rejeitar quando conheceu Alice. Ele sempre me rejeitou. Alice só deu a ele a desculpa perfeita para oficializar o que ele sempre sentiu. 3 semanas antes da formatura, Felipe apareceu na minha casa de novo, sem avisar. Eu estava regando as plantas no quintal quando ele entrou. "Mãe, a gente precisa conversar." Meu coração acelerou. Por um segundo pensei que ele tivesse vindo pedir desculpas, que tivesse percebido o absurdo que tinha feito. Mas não. "Eu soube que você comprou um vestido." Gelei. "Como você soube?" "A Márcia te viu no shopping." Ela comentou com meu pai. "Claro, a Márcia." "E daí?" "Mãe, você não vai na formatura. A gente já conversou sobre isso." "Não, Felipe, você falou." Eu não concordei. Ele ficou vermelho. Aquela vermelhidão que vinha quando ele era contrariado desde criança. "Você está querendo me constranger de propósito?" "Eu?" Eu larguei o regador. "Eu é que estou te constrangendo? Felipe, eu sou sua mãe. Eu tenho o direito de estar lá. Você não tem direito nenhum se eu não quiser que você esteja." Aquilo doeu mais do que qualquer tapa doeria. "Então é assim que você me vê? Como alguém que precisa de autorização sua para existir." "Mãe, você está exagerando." "Exagerando? Felipe, você me disse que eu envergonho a sua esposa. Como você quer que eu reaja a isso?" Ele passou a mão no cabelo nervoso. "Olha, a Alice não se sente confortável com você." "Pronto, falei. E eu preciso respeitar o que ela sente." "E o que eu sinto, isso não importa?" Silêncio. E foi nesse silêncio que eu tive minha resposta. Não. O que eu sentia não importava. Nunca importou. Felipe respirou fundo e tentou mudar o tom. "Mãe, eu não estou fazendo isso para te magoar. Estou tentando construir uma vida com a Alice. E ela vem de uma família diferente da nossa. Eles são mais refinados, têm um padrão. E eu preciso que você entenda isso. Refinados." Repeti a palavra devagar. "E o que eu sou, Felipe? Grosseira? Vulgar? Não é isso." "Então o que é?" Ele olhou para mim. E pela primeira vez, vi nos olhos dele algo que me partiu. Vergonha. Ele tinha vergonha de mim. Não era Alice quem ditava aquilo. Era ele mesmo. "Mãe, você é professora. Você sempre foi simples, e não tem nada de errado nisso. Mas a família da Alice é diferente. Eles têm empresas, viajam para fora todo ano, frequentam lugares que você não frequenta.
E isso me torna indigna de estar na formatura do meu próprio filho? Ele não respondeu. E eu entendi tudo. Para Felipe, eu era o passado pobre, simples, constrangedor. E Alice era o futuro brilhante, sofisticado, aceitável. Ele estava me trocando, como se troca um móvel velho por um novo. Sai da minha casa, Felipe. Ele piscou surpreso. Mãe, eu disse, sai da minha casa. Você está sendo dramática. Não, Felipe. Eu estou sendo lúcida. Pela primeira vez em muito tempo, eu estou enxergando a verdade. E a verdade é que você nunca me valorizou. Você sempre me viu como um peso, como algo que precisava esconder. E agora, com Alice, você finalmente tem a desculpa que precisava para me excluir de vez. Não é assim. É sim. E sabe o que é pior? Eu deixei. Eu aceitei ser tratada como segunda classe durante anos. Eu engoli cada rejeição, cada preferência que você deu ao seu pai, cada vez que você escolheu o conforto dele em vez do meu amor. Porque eu achava que um dia você ia entender, que um dia você ia valorizar tudo o que eu fiz. Mas você não vai, porque para você, eu nunca fui suficiente. Felipe ficou em silêncio, e pela primeira vez, parecia não ter resposta. Você vai à formatura, mãe? Respirei fundo, e tomei uma decisão estratégica. Não, Felipe, pode ficar tranquilo. Eu não vou. Ele pareceu aliviado. Sério? Sério. Você deixou bem claro que eu não sou bem-vinda, então eu não vou aparecer para constranger ninguém. Felipe assentiu, satisfeito. Obrigado por entender, mãe. Entender. Como se houvesse algo a entender. Mas eu deixei. Deixei ele acreditar que tinha vencido, que eu tinha desistido, que eu seria a mãe obediente que aceitaria ser descartada sem fazer barulho. Pode ir, Felipe. Ele saiu quase sorrindo. E eu? Eu sorri também, porque ele não fazia ideia do que estava por vir. Felipe saiu batendo a porta, e eu fiquei ali, tremendo. Não de medo, mas de raiva, de tristeza, de libertação, porque pela primeira vez eu tinha colocado limites. E mesmo que doesse, era necessário. Na noite anterior à formatura, eu mal consegui dormir. Fiquei pensando em tudo, em como seria entrar naquele teatro, em como Felipe reagiria ao me ver, em como Alice me olharia, em como Cláudio fingiria que eu não existia. Mas também pensei em mim, em tudo o que eu tinha feito, em todos os sacrifícios, em todas as noites em claro, em todas as vezes que abri mão de mim mesma para que meu filho tivesse uma vida melhor. E percebi, eu merecia estar lá. Não porque Felipe queria, mas porque eu tinha construído aquilo, e ninguém podia me tirar isso. Levantei da cama às 5 da manhã, tomei um banho demorado, arrumei meu cabelo, passei maquiagem, vesti o vestido azul marinho, olhei no espelho e vi uma mulher forte, cansada, machucada, mas forte. Peguei minha bolsa, peguei o convite e saí de casa. O teatro ficava do outro lado da cidade. Peguei um Uber. O motorista tentou puxar conversa. Vai para algum evento? Formatura do meu filho. Que legal! Deve estar orgulhosa. Eu sorri. Estou. E não era mentira. Eu estava orgulhosa, não dele, mas de mim, por ter chegado até ali, por não ter desistido, por ter tido a coragem de aparecer mesmo sabendo que não era bem-vinda. Quando chegamos ao teatro, já tinha uma multidão na entrada, famílias inteiras, pais emocionados, mães tirando fotos, avós com buquês de flores. Eu entrei sozinha, e pela primeira vez, isso não me fez sentir pequena, me fez sentir livre. O teatro municipal estava lotado. Famílias inteiras ocupavam as poltronas vermelhas, buquês de flores por todo lado, câmeras fotográficas, sorrisos, aquela atmosfera de celebração que só formaturas têm. Eu entrei devagar, observando tudo, procurando rostos conhecidos, e então eu os vi. Primeira fila, lado esquerdo, Cláudio e Márcia. Ao lado deles, um casal mais velho que eu imediatamente reconheci pelas fotos que Felipe mostrava, os pais de Alice. Ela sentada entre eles e o lugar vazio ao lado, provavelmente reservado para Felipe depois da cerimônia. Respirei fundo e caminhei direto na direção deles, não para as fileiras de trás, não para um canto discreto onde eu pudesse passar despercebida. Direto para eles. Cláudio me viu primeiro. Seus olhos se arregalaram. Ele cutucou Márcia, que virou a cabeça e quase deixou a bolsa cair. Alice olhou na minha direção,
e seu rosto perdeu a cor. Mas eu não parei. Continuei andando até a segunda fila, exatamente atrás deles, e sentei. Boa noite, eu disse, com a voz mais firme que consegui. O pai de Alice se virou. Um homem de terno caro, cabelos grisalhos, anel de ouro no dedo. Boa noite, ele respondeu, educado, sem saber quem eu era. Alice sussurrou algo no ouvido dele. Ele franziu a testa. Olhou para mim de novo, dessa vez com menos simpatia. Cláudio se inclinou para trás, tentando parecer casual, mas a voz estava tensa. Teresa, o que você está fazendo aqui? O mesmo que você, Cláudio. Vim ver nosso filho se formar. Você disse que não viria. Eu menti. Márcia soltou um suspiro impaciente. Alice estava visivelmente nervosa, mexendo na bolsa, olhando para os lados como se procurasse uma saída. Você não deveria estar aqui, Alice disse, virando-se completamente para mim. O tom era baixo, mas venenoso. Por quê? Porque eu envergonho você. Ela piscou, surpresa por eu ter jogado na cara dela. Felipe não quer você aqui. Eu sei, ele deixou isso bem claro. Mas sabe o que é engraçado, Alice? Eu paguei metade da faculdade dele. Enquanto você escolhia qual bolsa combinar com qual sapato, eu estava trabalhando para que meu filho se tornasse médico. Então, com todo respeito, eu tenho mais direito de estar aqui do que você. O pai de Alice se virou completamente. Com licença, a senhora é quem? Teresa, mãe do Felipe. Ah, ele olhou para Alice, confuso. Eu não sabia que a mãe dele estaria aqui. Pois é, eu disse sem tirar os olhos de Alice. Surpresa. Alice abriu a boca para responder, mas foi interrompida pelas luzes do teatro se apagando. A cerimônia ia começar. Eu me recostei na poltrona, coração acelerado, mãos tremendo, mas firme. Firme. A orquestra começou a tocar. Os formandos entraram em fila com suas becas pretas e capelos, um a um, caminhando solenemente até seus lugares no palco. E então eu o vi, Felipe, meu filho, alto, bonito, sério, com aquele ar de quem conquistou o mundo, caminhando com confiança, acenando discretamente para o pai, para Alice, para os sogros. E então ele me viu. Nossos olhares se cruzaram, e o mundo parou. Ele congelou no meio do corredor. Seus olhos se arregalaram. A boca se abriu levemente, como se quisesse dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Eu não desviei o olhar. Sustentei, com toda a força que eu tinha. Felipe balançou a cabeça, quase imperceptivelmente, como se dissesse: Não acredito que você fez isso. Eu sorri. Um sorriso pequeno, mas que dizia tudo. Acredite. Ele continuou andando, mas dava para ver que estava perturbado. Subiu no palco, sentou-se com os colegas, mas ficou olhando para mim. E eu olhava de volta. Cláudio se virou de novo. Teresa, pelo amor de Deus, não faz cena. Eu não vim fazer cena, Cláudio. Vim ver meu filho se formar. Você está deixando ele desconfortável. Bom, talvez seja a hora de ele sentir um pouco do desconforto que me fez sentir. Alice sussurrou algo para a mãe dela, que me lançou um olhar de desaprovação, mas eu não me importei. Eu tinha passado anos me importando com o que os outros pensavam, com o que era conveniente, com o que era educado. Mas hoje, eu não estava aqui para agradar ninguém. Estava aqui por mim. A cerimônia seguiu. Discursos do diretor, do paraninfo, palavras bonitas sobre dedicação, sobre futuro, sobre responsabilidade. E então começou a entrega dos diplomas. Um a um, os formandos eram chamados, subiam ao palco, recebiam o canudo, apertavam a mão das autoridades, posavam para a foto. Quando chegou a vez de Felipe, o teatro inteiro aplaudiu. Cláudio e Márcia se levantaram, vibrando. Os pais de Alice também. Alice estava quase pulando de alegria, gravando tudo no celular. E eu fiquei sentada, não aplaudi, apenas observei. Felipe subiu ao palco, recebeu o diploma, sorriu para a câmera. Mas seus olhos procuravam os meus. E quando finalmente me encontraram, eu vi algo que não esperava. Culpa. Não muita, mas estava lá. Ele sabia que tinha feito algo errado. Talvez não admitisse. Talvez nunca fosse admitir. Mas ele sabia. E isso, de certa forma, já era alguma coisa. Depois da entrega de diplomas, o diretor voltou ao microfone. Antes de encerrarmos a cerimônia, gostaria de abrir espaço para que familiares que desejem fazer uma breve homenagem aos formandos possam subir ao palco. Quem gostaria de começar? Meu coração disparou. Era agora.
Eu levantei a mão. O diretor acenou para mim, sorrindo. A senhora, por favor. Pode subir. Felipe olhou para mim, apavorado. Balançou a cabeça discretamente, tentando me fazer desistir. Mas eu já estava andando, pelo corredor, subindo os degraus, até o palco. O teatro inteiro estava em silêncio, esperando. Peguei o microfone. Olhei para a plateia, para Cláudio, pálido, para Alice, visivelmente nervosa, para Felipe, que parecia querer desaparecer. E comecei a falar. Boa noite a todos. Meu nome é Teresa, e eu sou mãe do Felipe. Pausa. Vim aqui hoje fazer uma homenagem ao meu filho. Uma homenagem que ele talvez não queira ouvir, mas que precisa ser dita. Felipe fechou os olhos. Felipe, você se formou hoje em medicina. 6 anos de estudo, 6 anos de dedicação. E eu quero que você saiba que eu tenho muito orgulho de você. As pessoas começaram a aplaudir. Mas eu levantei a mão, pedindo silêncio. Mas eu também preciso dizer algumas coisas que as pessoas aqui presentes merecem saber. O clima mudou. Olhares confusos, sussurros. 3 semanas atrás, meu filho veio até a minha casa e me disse que eu não poderia vir à sua formatura. Sabe por quê? Porque eu envergonho a esposa dele. Um murmúrio percorreu o teatro. Alice abaixou a cabeça. Cláudio tampou o rosto com as mãos. Eu sou professora, aposentada. Moro em uma casa simples. Dirijo um carro velho. Não uso roupas de marca. E, aparentemente, isso faz de mim uma vergonha. As pessoas começaram a olhar para Alice, para os pais dela, para Felipe. Durante esses 6 anos de faculdade, eu paguei metade das mensalidades. Metade. Isso significou que em muitos meses eu não comprei roupa nova, não reformei a casa, não fui ao médico quando deveria, porque eu priorizei meu filho. Minha voz começou a tremer, mas eu continuei. E sabe como ele me agradeceu? Me proibindo de estar aqui hoje, me dizendo que eu não era bem-vinda, que minha presença ia causar constrangimento. Felipe estava de pé agora, vermelho, visivelmente desesperado. Mãe, para. Não, Felipe. Você me calou por 32 anos. Hoje você vai me ouvir. Silêncio absoluto. Eu vim aqui hoje não porque meu filho me convidou. Eu vim porque eu menti para ele. Disse que não viria. E vim escondida, como uma intrusa. Porque aparentemente é isso que eu sou agora. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu não limpei. Mas eu quero que todos vocês saibam de uma coisa. Eu não sou uma vergonha. Eu sou uma mulher que trabalhou a vida inteira, que criou um filho, que se sacrificou, que amou incondicionalmente. E se isso não é suficiente para o meu filho, o problema não sou eu. O problema é ele. O teatro estava em completo silêncio. Felipe, você tem um diploma hoje. Parabéns. De verdade. Mas eu também tenho um diploma. O diploma de ter te criado. De ter te ensinado a andar, a falar, a sonhar. E sabe o que é mais triste? Você não valoriza isso. Você valoriza dinheiro, status, aparências. Você valoriza tudo, menos o que realmente importa. Desliguei o microfone. Entreguei para o diretor, que estava atônito, e desci do palco. O teatro inteiro estava em choque. Ninguém aplaudia. Ninguém se mexia. Eu caminhei pelo corredor. Passei por Cláudio, que desviou o olhar. Passei por Alice, que estava chorando. Passei pelos pais dela, que pareciam não saber onde enfiar a cara. E saí do teatro, sozinha, mas de cabeça erguida. Lá fora, sentei em um banco na praça em frente ao teatro. As pernas tremiam, o coração disparado, mas uma sensação estranha de alívio. Eu tinha falado. Finalmente eu tinha falado. Não tinha sido educado. Não tinha sido conveniente. Não tinha sido o que uma boa mãe deveria fazer. Mas tinha sido honesto. E depois de anos engolindo humilhação, isso era revolucionário. Fiquei ali por uns 20 minutos, vendo as pessoas saindo do teatro, famílias felizes, formandos tirando fotos, a vida continuando como se nada tivesse acontecido. Mas para mim, tudo tinha mudado. Eu tinha me libertado, não da dor. A dor ainda estava lá, viva, pulsando, mas eu tinha me libertado do silêncio. E isso, de alguma forma, valia tudo. Estava prestes a chamar um Uber quando ouvi passos atrás de mim. Me virei. Era Rodrigo, o colega de Felipe que tinha me passado as informações da formatura. Dona Teresa? Oi, Rodrigo. Ele sentou ao meu lado no banco. Eu só queria dizer que achei muito corajoso o que a senhora fez lá dentro. Eu sorri, sem forças.
Corajoso ou ridículo? Corajoso. Definitivamente corajoso. Ele olhou para o chão, como se estivesse escolhendo as palavras. O Felipe, ele sempre foi meio assim, desde o começo da faculdade, sempre preocupado com o que os outros iam pensar, com status, com aparecer bem. E quando ele conheceu a Alice, isso piorou. Você conhece ela? Conheço, e posso dizer, ela não é má pessoa, mas é superficial, muito preocupada com a imagem. E o Felipe meio que virou uma versão piorada de si mesmo para agradar ela. E você acha que tem jeito? Rodrigo suspirou. Sinceramente, não sei, mas sei que o discurso da senhora mexeu com muita gente lá dentro. Teve gente chorando, teve mãe abraçando o filho, teve pai pedindo desculpa. A senhora sacudiu aquele lugar. Espero que tenha sacudido o Felipe também. Acho que sim. Ele estava muito abalado. Saiu correndo do teatro com a Alice. Acho que foram para o carro dela. Eu assenti. Obrigada por me contar, Rodrigo. De nada, dona Teresa. E, se precisar de alguma coisa, pode me chamar. Sério. Ele se levantou, apertou minha mão e foi embora. E eu fiquei ali, sozinha de novo. Mas menos sozinha do que antes. Porque eu tinha descoberto algo importante. Às vezes, a gente precisa perder tudo para encontrar a si mesmo. E hoje, eu tinha encontrado. Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, revivendo cada segundo daquele discurso, cada palavra, cada olhar, a expressão de choque no rosto de Felipe, o silêncio sepulcral do teatro, a sensação de libertação quando saí de lá. Parte de mim se sentia culpada. Afinal, eu tinha exposto meu filho publicamente. Tinha dito coisas que talvez não devessem ser ditas em um momento que era dele. Mas a outra parte, a parte que tinha sido humilhada, rejeitada, apagada, sentia que tinha feito exatamente o que precisava ser feito, porque às vezes a verdade precisa doer para ensinar. No dia seguinte, acordei com 17 chamadas perdidas. 3 eram de Cláudio, 5 da Márcia, 2 de números desconhecidos e 7 de Felipe. Eu não retornei nenhuma. Fui até a cozinha, fiz um café, sentei na varanda e simplesmente respirei. Pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia aquele aperto no peito, aquela angústia constante de não ser boa o suficiente, de precisar provar meu valor. Eu tinha me libertado disso, e era estranho, porque a dor ainda estava lá. A tristeza de ter perdido meu filho também. Mas junto com isso, havia uma paz que vinha de saber que eu tinha feito tudo o que podia, e que agora cabia a ele decidir o que fazer com isso. Por volta das 10 da manhã, a campainha tocou. Eu olhei pela janela. Era Cláudio. Pensei em não abrir, mas aí pensei, por que não? Eu não tinha mais nada a esconder, nada a temer. Abri a porta. Cláudio estava com uma cara péssima. Olheiras, barba por fazer. Parecia que não tinha dormido também. Teresa, a gente precisa conversar. Entra. Ele entrou, olhou ao redor, como se estivesse pisando em território inimigo. Quer café? Não, obrigado. Sentamos na sala, um de frente para o outro. O que você fez ontem foi... Ele começou, mas parou, como se não soubesse qual palavra usar. Foi o quê, Cláudio? Errado? Constrangedor? Desnecessário? Foi cruel. Eu ri. Uma risada amarga. Cruel? Você acha que eu fui cruel? Teresa, você humilhou nosso filho na frente de todo mundo, na formatura dele, no dia mais importante da vida dele. E você acha que o que ele fez comigo não foi humilhante? Cláudio suspirou. Olha, eu concordo que ele exagerou. Concordo que não deveria ter te excluído, mas você não precisava fazer aquilo. Não daquela forma. E de que forma eu deveria ter feito, Cláudio? Engolir calada? Aceitar ser tratada como lixo e continuar sorrindo? Você é mãe dele, Teresa. Mãe não faz isso. E foi nessa hora que eu explodi. Mãe não faz isso? Mãe não faz o quê? Mãe não se defende? Mãe não tem dignidade? Mãe tem que aceitar qualquer coisa e ficar quieta? Não é isso que eu quis dizer. É exatamente isso que você quis dizer. Porque durante todos esses anos, sempre que eu reclamava de alguma coisa, sempre que eu falava que estava magoada, você dizia que eu estava exagerando, que eu era dramática, que eu precisava entender que o Felipe tinha a vida dele. Cláudio abaixou a cabeça. E sabe qual é o pior de tudo, Cláudio? Você nunca me defendeu.
Nem uma vez. Quando o Felipe começou a me rejeitar, quando ele começou a preferir você, quando ele parou de me visitar, você nunca falou nada. Você deixou, porque era conveniente para você. Isso não é verdade. É sim. Você sempre foi o pai legal. O pai que tinha dinheiro, que levava para lugares bacanas, que não cobrava nada. E eu fiquei com o papel de chata, de cobradora, de mãe que incomoda. Silêncio. Eu vim aqui porque o Felipe está muito mal, Cláudio disse baixinho. E eu deveria sentir pena? Ele quer falar com você. Então que venha. Ele não tem coragem. Pois deveria ter. Se ele teve coragem de me excluir, tem que ter coragem de vir aqui e me olhar nos olhos. Cláudio levantou. Você está sendo teimosa, Teresa. Não, Cláudio. Eu estou sendo digna, e se você não consegue ver a diferença, o problema é seu. Ele foi até a porta, parou e se virou. O casamento dele com a Alice, acho que vai acabar. Por quê? Porque a família dela ficou muito mal com o que aconteceu. Eles acham que o Felipe deveria ter te defendido, que deveria ter impedido que você subisse no palco, e a Alice está colocando a culpa toda nele. Parte de mim sentiu uma satisfação cruel, mas outra parte, a parte que ainda era mãe, sentiu pena. Ele que resolva, Cláudio. Não é mais problema meu. E fechei a porta. Nos dias seguintes, minha vida virou de cabeça para baixo. A história do meu discurso tinha se espalhado. Alguém tinha gravado e postado nas redes sociais. E viralizou. Eu acordei um dia com meu celular explodindo de notificações. Mensagens de gente que eu nem conhecia. Comentários, compartilhamentos. Algumas pessoas me apoiavam. Essa mãe é uma guerreira. Ela falou o que todo mundo precisava ouvir. Chega de aceitar desrespeito de filho. Outras me criticavam. Que falta de noção expor o filho assim. Ela é dramática. Isso é coisa de mãe narcisista. Mas sabe o que foi surpreendente? Eu não me importei. Porque pela primeira vez na vida, eu não estava buscando aprovação. Eu tinha feito o que achava certo. E pronto. Uma semana depois da formatura, recebi uma mensagem de Rodrigo. Dona Teresa, não sei se a senhora viu, mas o Felipe terminou com a Alice. Ele está bem abalado. Só queria te avisar. Eu li a mensagem 3 vezes. Felipe tinha terminado com Alice. Parte de mim queria ligar para ele. Queria consolar. Queria ser mãe. Mas eu não liguei, porque eu tinha aprendido uma coisa importante. Ser mãe não significa estar sempre disponível. Não significa aceitar qualquer tratamento. Não significa abrir mão da própria dignidade. Ser mãe também é ensinar limites. E Felipe precisava aprender que ações têm consequências. 2 semanas se passaram. E Felipe não apareceu. Não ligou. Não mandou mensagem. Não deu sinal de vida. E sabe o que foi surpreendente? Eu não senti falta. Porque eu tinha aprendido uma coisa importante. Eu não precisava do perdão dele para seguir em frente. Não precisava que ele reconhecesse o erro. Não precisava que ele me validasse. Eu já tinha me validado. E isso era suficiente. Nos meses seguintes, minha vida mudou completamente. Comecei a viajar, coisa que eu nunca tinha feito. Fui para o litoral, conheci pessoas novas, fiz amigas. Voltei a pintar, um hobby que tinha abandonado há anos. Descobri que a vida podia ser boa. Mesmo sem a aprovação de ninguém. Mesmo sem ser a mãe perfeita. Mesmo sem ser escolhida. Uma dessas amigas novas, a Beatriz, me disse uma vez: Teresa, você parece outra pessoa. Mais leve, mais livre. E ela tinha razão. Eu era outra pessoa. Porque pela primeira vez, eu não estava vivendo para ser amada. Estava vivendo para ser eu mesma. E isso fazia toda a diferença. 6 meses depois da formatura, recebi uma mensagem de Rodrigo. Dona Teresa, só passando para dizer que admiro muito a senhora. O que a senhora fez naquele dia mudou muita coisa para muitas pessoas, inclusive para mim. Obrigado por ter tido coragem. Eu sorri ao ler aquilo, porque eu tinha percebido que às vezes nossa história não é só sobre nós. É sobre todas as pessoas que precisam ouvir que é possível se levantar, que é possível dizer não, que é possível recomeçar. E se meu discurso tinha ajudado alguém a fazer isso, então valeu cada segundo de coragem que precisei reunir. 1 ano depois daquela formatura, eu estava na varanda de casa, tomando café e lendo um livro, quando a campainha tocou. Era uma entrega, um envelope. Abri. Dentro, um convite de casamento, de Cláudio e Márcia. Renovação de votos. E no finalzinho, escrito à mão: Teresa, sei que as coisas não estão bem entre você e o Felipe,
mas eu gostaria que você estivesse presente. Você faz parte da minha história, Cláudio. Eu olhei para aquele convite por um longo tempo. E então, fiz algo que o antigo eu jamais faria. Joguei no lixo, porque eu não precisava mais estar presente em lugares onde não era genuinamente desejada. Não precisava mais aceitar migalhas de afeto disfarçadas de convites de compromisso. Eu tinha aprendido a me escolher, e isso significava também escolher onde eu colocava minha energia. Hoje, 1 ano e meio depois daquela formatura, eu olho para trás e vejo claramente. Eu precisava daquele discurso, não para humilhar meu filho, mas para me libertar, porque durante anos eu vivi presa à ideia de que eu precisava ser amada para ter valor, precisava ser escolhida para importar. Mas a verdade é que nosso valor não depende de ninguém, não depende de ser convidada, não depende de ser aceita. Nosso valor está em quem somos. E eu sou uma mulher forte, uma mulher que trabalhou, que lutou, que amou, que errou, que acertou, que caiu, que levantou. E isso é suficiente. Felipe nunca pediu desculpas, nunca reconheceu o que fez. E provavelmente nunca vai. E está tudo bem, porque eu não preciso mais disso. Eu já me perdoei. Perdoei por ter aceitado menos do que merecia durante tanto tempo. Perdoei por ter me anulado. Perdoei por ter achado que amor significava sacrifício infinito. E agora, eu vivo. Vivo de verdade. Acordo todos os dias e escolho a mim mesma. Escolho minha paz. Escolho minha alegria. Escolho minha liberdade. E sabe o que é incrível? Eu nunca fui tão feliz. Se você está lendo essa história e se identificou, eu quero te dizer uma coisa. Não aceite migalhas. Não aceite ser tratado como segunda opção. Não aceite ser escondido, diminuído ou envergonhado. Você merece mais, muito mais. E se alguém, mesmo que seja seu próprio filho, seu marido, sua família, te fizer sentir menos do que você é, tenha coragem de se afastar, porque amar não pode significar perder a si mesmo, e dignidade não é negociável. Eu aprendi isso tarde, mas aprendi. E hoje eu vivo essa verdade todos os dias. Meu nome é Teresa. Eu tenho 61 anos, e pela primeira vez na vida eu me escolhi. E sabe o que é incrível? Eu nunca fui tão livre. E você não precisa da aprovação de ninguém para ser livre também. Só precisa ter coragem de escolher a si mesmo. Hoje. Agora. E você? Já parou para pensar em quantas vezes aceitou ser tratado como invisível só para manter a paz? Deixa aqui nos comentários. Quero saber sua história.